Vitimização. Afinal de contas, quem é que não convive com uma vítima ou quem nunca conviveu com uma vítima? Nós recebemos uma questão aqui essa semana. Eu vou dar uma lida na questão porque eu tenho a certeza de que ela vai ajudar a gente a desenvolver o tema e vai ajudar também você que está aí do outro lado, que em algum momento vive com uma vítima. A gente vive com uma vítima, ou então talvez seja o caso da gente se vitimizar também. Então, isso nos coloca para pensar, isso vai fazer com que a gente possa refletir sobre alguns aspectos aqui. Eu tenho a certeza de que isso pode ser interessante e pode ajudar todos nós, tá bom? Vamos dar uma olhada na questão que foi apresentada aqui para a gente. Tá aí a questão, ó. Vivo com uma pessoa que se vitimiza o tempo todo. Por que as pessoas se vitimizam? É chato demais. Chato demais é bem interessante, né? Quando a pessoa diz é chato demais, eu entendo que isso já extrapolou, já passou de um limite. A gente já não aguenta mais conviver com alguém assim. Aí vem uma pergunta aqui, né? Como é que eu me protejo dessa história? Ou como eu me protejo de uma vítima? Eu vou te mostrar algumas coisas, eu vou trazer algumas coisas que eu tenho a certeza de que vão nos ajudar muito no decorrer desse tema. Primeiro, eu quero trazer talvez um dos grandes psicólogos da história, Abraham Maslow. Abraham Maslow, ele é o precursor da psicologia transpessoal, considerado um dos pais da psicologia transpessoal. Abraham Maslow conviveu muito com essa questão da vitimização a partir do momento em que ele começa a estruturar a hierarquia das necessidades. Então, de uma certa forma, ele nos coloca ali o porquê. Afinal de contas, por que uma pessoa se vitimiza tanto? Por que será que uma pessoa acaba se vitimizando dessa forma? Abraham Maslow nos demonstra que nós temos dentro da hierarquia das necessidades uma específica que talvez crie toda essa condição, a condição da vitimização. Eu tenho aqui no canal, eu vou deixar indicado para você, você vai procurar, tem alguns vídeos que falam especificamente sobre jogos psicológicos e que vão falar também sobre hierarquia das necessidades. Dá uma procurada no canal, tenho a certeza de que isso também pode te ajudar no sentido de ampliar, né, de colocar mais elementos aí para a sua reflexão. Mas aqui, queria só que a gente pensasse o seguinte: você já ouviu uma história quando a pessoa diz assim, ó, falem bem ou falem mal, mas falem de mim? Isso demonstra uma necessidade que Abraham Maslow identificou quando ele escreveu a hierarquia das necessidades, que foi a necessidade que todos nós temos de carícia e de reconhecimento. A carícia e o reconhecimento ele pode vir de duas formas, né? De duas formas psicológicas e de forma física também. Ela pode vir tanto numa polaridade quanto na outra. Pode vir de uma forma negativa ou de uma forma positiva. Uma carícia, um reconhecimento psicológico, positivo, um elogio. Agora, de uma forma negativa, é quando alguém grita com alguém, quando alguém ofende alguém, de uma forma ou de outra, esse é um reconhecimento psicológico negativo. Uma crítica destrutiva é um reconhecimento psicológico destrutivo. Aí a gente tem o físico, né? No físico, no positivo, o que a gente poderia dizer? É alguém que faz uma carícia efetiva em alguém. Ou então, tem alguém que faz vai lá e dá um tapa em alguém. Então, quando você pensa que está dando um tapa, pensa em alguém dando um tapa em alguém e fazendo uma crítica destrutiva. O que ele está dando? Carícia e reconhecimento. De uma forma, está oferecendo isso. E algumas pessoas se acostumaram, de alguma maneira também, a se alimentar dessa forma. Então, muitas vezes, o que a gente está fazendo? A gente está pedindo carícia, está pedindo reconhecimento, só que de uma forma negativa. E às vezes foi a única forma que aprendeu, a única forma que conseguiu estabelecer como um caminho para a obtenção dessa carícia e desse reconhecimento. E assim, a pessoa vai propor aquilo que nós chamamos de jogos psicológicos. Lembra? Por isso que eu pedi para você
verifica aí dentro dos vídeos, você vai encontrar um vídeo de jogos psicológicos e vai encontrar outro de hierarquia das necessidades, lá de Abraham Maslow. São vídeos mais longos, mas que de repente vão te ajudar a entender melhor como tudo isso funciona. Bom, aqui eu quero te trazer, eu vou trazer um diagrama, vou te mostrar, eu vou colocar ele na tela, eu vou aproveitar que eu tenho esse diagrama aqui, quer ver? Eu vou buscar aqui, eu tenho um diagrama aqui que vai te mostrar quais são os papéis que a gente vive dentro dos jogos. Esses aqui são os papéis vividos dentro dos jogos. Olha só, esses papéis são papéis que as pessoas que estão dentro de um jogo acabam vivendo. Isso é o que a gente chama de triângulo dramático. O triângulo dramático foi desenvolvido por Stephen Karpman, como a gente vê aí. E ele nos demonstra, então, que, de uma certa forma, o que é que a gente tem aqui? A gente tem um papel que está sendo vivido por alguém. A vítima, quando a gente pensa na vítima, a vítima está vivendo um determinado papel. E ela não vive esse papel a troco de nada. Ela vive esse papel como uma forma, na maioria das vezes, de receber uma carícia e um reconhecimento. Na maioria das vezes, de pertencer. Sistemicamente falando, as vítimas, as falsas vítimas, daqui a pouquinho a gente vai falar da verdadeira vítima. As falsas vítimas, elas buscam, de alguma forma, se identificar com alguém lá atrás, ou trazem a identificação de alguém lá atrás, representam alguém lá de trás e trabalham nesse sentido, de obter algum tipo de benefício. Na maioria das vezes é um benefício negativo, que não nos leva absolutamente a lugar nenhum. É o tipo de benefício que impede alguém de efetivamente poder ser feliz e poder construir coisas nessa vida. Então as vítimas, elas nunca estão felizes e também não deixam tranquilos ninguém à sua volta. Por que ele não vai deixar ninguém à sua volta tranquilo? Porque ele busca sempre que essa pessoa entre num determinado jogo. Como a gente viu naquele diagrama que eu te mostrei, uma boa vítima nunca vai viver sem um salvador. E ela vai precisar sempre de um perseguidor. Então, pessoas que se vitimizam estão nos chamando para um jogo. Agora, como é que a gente faz? Não é porque a pessoa diz, como é que eu me protejo disso? Eu me protejo disso saindo do jogo. E como é que eu saio do jogo? Quando eu entendo se essa vítima é autêntica ou é falso. Se ela for uma vítima falsa, aí o que a gente faz? A gente rapidamente dá um jeito de sair de dentro do jogo. Bom, mas vamos falar sobre o que é ser uma vítima autêntica e o que é uma vítima falsa. A pessoa que é vítima de preconceito, ela é autêntica ou é falsa? Totalmente autêntica. Hoje, nós lutamos muito pelo reconhecimento do quanto a nossa sociedade ainda é preconceituosa em muitos sentidos. Então, as pessoas que sofrem com preconceito de uma forma ou de outra são vítimas autênticas. E essa pessoa, você vai ver que essa pessoa, o comportamento dela, não é esse comportamento dessa chatice que a gente fala, dessa coisa pesada que vai buscar sempre na gente uma forma de se alimentar. É um comportamento de alguém que se posiciona e que é assertivo dentro do processo, que luta por um direito. Então, a gente consegue, de certa maneira, perceber quando uma pessoa está fazendo isso, ou quando ela está lutando pelo seu direito, ou quando ela está buscando apenas alguém que, de alguma forma, some com ela numa maneira de buscar esse benefício pobre que existe dentro das relações. Agora aqui tem algo que também é importante quando a gente pensa em termos de vítima.
a vítima não deixa de ser uma vítima. Ela não deixa de ser uma vítima. Por quê? Porque lá no fundo, ela é de fato alguém que foi traumatizada, que se machucou, que foi excluída, ou que está representando alguém dentro do processo. Então não quer dizer que a gente não deva olhar para ela. A gente vai olhar, mas a gente não vai entrar dentro do jogo. Então eu gosto sempre de citar esse lado, porque senão parece que a gente sempre vai deixar de lado aquela pessoa que se vitimiza. E não, ela precisa de ajuda. Ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser vista e nós precisamos ajudar essa pessoa também. Mas a gente ajuda essa pessoa quando a gente utiliza algumas regras para ajudá-la. A primeira delas é que a gente vai olhar para ela e vai dar para ela apenas aquilo que ela precisa, como pessoa, como ser humano. Nós vamos dar apenas o que ela precisa. E vamos pegar só aquilo que a gente precisa. Isso faz parte das ordens da ajuda que o Bert Hellinger colocou para a gente. Uma outra coisa que faz parte das ordens da ajuda é tratar essa pessoa como adulto. Então, entender que nós estamos de adulto para adulto. Então, veja, se uma pessoa vem com um discurso de uma vítima e ela diz: ai, eu não sei o que eu faço com essa dor e essa doença que eu tenho agora, a gente encaminha ela para o médico, porque efetivamente a gente não consegue trabalhar com essa dor, ou não consegue trabalhar com esse sintoma. Então a gente vai encaminhá-la para uma ajuda específica. Quando a gente começa a sair de dentro do jogo e a gente começa a encaminhar essa pessoa, vai ter um momento que ela vai perceber, automaticamente ela vai perceber que não está funcionando, aquele jogo não está funcionando. E aos poucos ela vai deixar de querer jogar com a gente. Se uma pessoa tenta tirar você para dançar, muitas vezes ela tenta tirar você para dançar, e você não vai, ela vai procurar alguém para dançar. Isso é muito básico, entende? Mas nem sempre a gente consegue perceber como isso funciona. Outro mecanismo aqui importante é a gente levar em consideração, ficar atento com o sistema familiar dessa pessoa. Porque se ela estiver representando alguém, se ela está representando, se ela de alguma forma ela representa alguém que foi excluído dentro do sistema dela, nós vamos perceber. Rapidamente a gente vai conseguir perceber. A gente vai atentar também para as circunstâncias que envolvem essa pessoa. Quais são as circunstâncias que envolvem essa pessoa? A gente vai perceber dentro do discurso dela qual é a necessidade que de fato ela tem. Uma vez que a gente entenda a real necessidade dela, a gente vai conseguir dar para ela aquilo que ela precisa. E não vamos alimentar essa busca desenfreada que essa pessoa tem. São mecanismos de ajuda contidos dentro das constelações, que são estudados por nós, a gente trabalha com isso, e que podem ajudar muito dentro desse processo. Aqui também você vai encontrar um vídeo dentro do canal, 6 posturas para ajudar alguém. Então você vai lá, pega aquelas posturas e aplica nessa relação onde nós temos essa vitimização. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa, na verdade, te informar sobre algo. Nós temos um grupo, que é esse grupo que está aqui. É um grupo no WhatsApp, e nesse grupo, a gente vira e mexe, a gente está colocando lá convites para as pessoas participarem de jornadas que a gente tem, que são jornadas gratuitas, além de participar de outros eventos que só quem está dentro desse grupo participa. Se você gosta de autoconhecimento, autodesenvolvimento, se você é apaixonado pelas constelações, se você é apaixonado por tudo aquilo, por todo um ferramental e instrumental que pode te levar para o mais, para frente, então entra no grupo. Basta você apontar o seu celular para esse QR Code que está aí na tela, então entrar nesse endereço e fazer parte desse grupo. É um grupo fechado, é um grupo silenciado, onde a gente não fica colocando propaganda, corrente, absolutamente nada nesse sentido.
e a gente vai colocar informações para você de quando vem um evento ou vem algo de uma jornada nossa que de repente seria interessante para você que tem vontade de continuar estudando. Então, se você quiser participar, basta você entrar, é totalmente gratuito, você entra e vai participar desse grupo. Tem muito mais pessoas lá. Tem vários grupos, na verdade, e muitas outras pessoas que são convidadas para eventos online, Zoom e etc., que a gente de repente faz. Então, se você quiser, participa aí, vem para dentro, que eu tenho a certeza de que vai ser legal para você. Mas deixa eu te falar ainda uma coisa, deixa eu tirar só da tela isso daqui, deixa eu falar algo no sentido de algo que eu coloquei aqui para você. Nós precisamos ficar atento dentro de um jogo também para saber ou para perceber se esse jogo não nos traz algum tipo de benefício, um benefício final ali, um benefício oculto que nos alimenta também de alguma forma negativa. Entenda que todo aquele salvador, porque a vítima procura, normalmente a vítima procura um salvador e elenca um perseguidor, todo aquele salvador, todo aquele que não é um ajudante, que é um ajudante que tem as coisas claras, ou que tem um posicionamento mais assertivo, um posicionamento de quem sabe aquilo que está fazendo, que está entrando apenas para oferecer algo e não tomar algo, porque na ajuda, aquilo que a gente toma é inicial, a gente já toma de cara, a gente não precisa fazer para tomar. Não entendeu? Deixa eu te explicar. Quando a gente vai ajudar alguém, quando a gente está indo ajudar alguém, isso é parte de uma necessidade já nossa. Então, a gente já toma de cara, a gente já está tomando de cara. E a gente vai buscar lá algo que nos dê depois. Então, a gente tem que estar muito atento para as buscas que a gente faz. Então, aqui é um tipo de ajuda que eu faço nesse momento, que é uma ajuda muito consciente. Por que é uma ajuda muito consciente? Porque eu estou oferecendo um elemento para você dentro do conhecimento que eu tenho. Então tem uma coisa que é clara, assim, eu tenho uma necessidade de passar esse conhecimento. Faz parte do meu trabalho e eu quero que ele atinja o maior número de pessoas. Então é parte do meu trabalho, parte da minha missão e do meu propósito passar esse conhecimento. E eu passo, e aí você diz, mas o que você ganha? Eu já ganhei de antemão. Só a possibilidade está aqui, está falando. Eu estudo, eu já pratico, eu já faço um monte de coisas que eu vou utilizar no consultório, atendendo pessoas, ou vou utilizar nas constelações que eu faço. Em algum outro momento, certamente que eu estou utilizando esse conhecimento. Então, você que faz perguntas, você que traz as suas questões, você já antecipadamente você já me oferece algo. Então a gente tem que ter sempre claro qual é essa nossa postura. Aliás, deixa eu te pedir uma coisa aqui, ó. Aqui, já venho aqui e já coloco algo, ó. Lembra de deixar o seu like e lembra também de deixar um comentário, muito importante para mim. Se tá valendo a pena, se vale a pena, se tá ok, se não tá ok. Quando você fala isso, quando você deixa um comentário, quando você faz esse movimento, você me ajuda a seguir um caminho aqui, a colocar outras coisas. E lembra também de assinar o canal e clicar no sininho lá para você receber as novas atualizações, tá bom? Então, ó, saiba, entenda o que é que você quer dentro desse processo. Como você quer se posicionar dentro de um processo. Porque a vítima não está te procurando por acaso também não. Ela sente que há algo em você que pode fazer uma diferença para ela. Ou então ela está demonstrando que existe um buraco aí, que existe algo para o qual você deve olhar. Porque se você está entrando como salvador em muitas relações, tem alguma coisa que você deve olhar. Então, o que você ganha com essas relações também, com esse tipo de relacionamento? A gente deve sempre estar atento com aquilo que vem para a gente, porque aquilo que está vindo para a gente não está vindo por acaso. Você não caiu por acaso nesse canal, você não está por acaso assistindo esse vídeo, não é nada disso, é por acaso. Então, se você está entrando aqui, é sinal de que tem algo aqui para você trabalhar. E agora, quando uma pessoa diz assim, logo no início, como ela falou, isso aqui é chato.
Então é chato porque ela, de alguma forma, também quer continuar se relacionando com as pessoas. Então a gente quer se relacionar com elas. E também não seria nem justo para a gente fechar a porta para uma vítima. Não seria justo fechar a porta para uma vítima e seria injusto também da nossa parte se a gente achasse que ela só a vítima que está levando algo. A gente está levando algo também. E nesse momento, cada vez que alguém nos procura, ele está sinalizando. Como eu te disse, sinalizando ou para que eu procure uma ajuda e procure entender por que as pessoas me buscam assim, muito nesse sentido, ou então por que eu fico me aproximando dessas pessoas. Sabe aquela coisa de atração que não acontece do nada? Então tem algo por trás e é bom que a gente possa olhar para isso. Bom, espero ter te ajudado também. A gente se vê aqui no próximo vídeo. Lembra de assinar o canal, clicar no sininho, aquela coisa toda. E se você tem uma questão para fazer, entre em contato conosco. Nos vídeos sempre tem aqui um monte de endereços aí embaixo que você pode clicar e entrar em contato com a gente, falar diretamente com a gente, tá bom? Eu estou aqui, estou sempre disponível para você e sempre disponível para as questões que você traz. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Valeu.